Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai discutir as mudanças recentes na relação entre internet e política no mundo. Bom pessoal, nos últimos dias a gente tem visto uma discussão e algumas movimentações muito importantes com relação ao uso da internet hoje, né? É uma discussão bem importante, bem relevante, para a gente entender mais ou menos alguns movimentos que estão acontecendo agora e alguns movimentos que parece que vão acontecer dentro em breve, em razão da diferenciação do uso de diversos e diferentes aplicativos nas redes de telecomunicação e informação hoje. Isso é um processo que a gente vem observando a passos longos e vagarosos nas últimas décadas, né? Principalmente aí a partir de 2010, 2013, após aí a Primavera Árabe e vários movimentos que utilizaram muito a internet como forma de engajar politicamente as pessoas, mas a gente tem visto um aceleramento nos últimos meses com relação a um aspecto muito importante com relação à internet. Não só a politização do seu uso em vários países, né, o estabelecimento de controles, ações judiciais feitas contra grandes empresas, mas também a atuação política dessas empresas e dentro, né, e de usuários dessas empresas como um todo. Né? Para a gente entender mais ou menos esses processos, basta a gente lembrar que nos últimos dias de 2020, eu não me lembro direito se é no dia 26 ou 27 de dezembro do ano passado, o Donald Trump repostou um vídeo que falava exatamente disso na sua conta do Twitter. Né? Nesse vídeo tinha um apresentador que fazia uma leitura a respeito da realidade dos Estados Unidos, né, o que estava acontecendo no país, quais eram os principais aspectos da situação mesmo, né? E fazia um chamamento aos apoiadores e aos eleitores do Donald Trump para que se preocupassem com o seu país, com a situação que ele estava. Né? A gente tem que lembrar, e parece aí, né, que semana passada, um ano inteiro atrás, né, até a semana passada havia um apoio muito grande com relação ao Donald Trump e a sua alegação infundada de que havia, né, de uma forma ou de outra, fraudes nas eleições dos Estados Unidos, né? Ele nunca conseguiu provar. O Joe Biden foi confirmado na semana passada pelo Congresso dos Estados Unidos como novo presidente dos Estados Unidos. A gente está a ponto aí da posse dele, né? Que lá nos Estados Unidos se chama inauguração do governo, no dia 20, na próxima terça-feira. E a gente tem, então, aqui uma questão muito importante. Porque esse vídeo foi repostado no ano passado, era uma das preparações que não só o Donald Trump, mas uma série de outros políticos dos Estados Unidos estavam fazendo para o grande comício que aconteceu no dia 6, na quarta-feira da semana passada, dia 6 de janeiro, chamado A Marcha para Salvar a América. Né? Então a gente já vê aí bem a proposta, né, em que se pretendia fazer muita pressão em cima do governo, do Congresso norte-americano, para evitar a posse do Joe Biden. Esse vídeo que foi repostado pelo Trump tinha aí aproximadamente uns 8 minutos de duração. Ele era um vídeo longo, e apresentava várias questões, né? Conclamava as pessoas a lutar pelos valores americanos, falava que o país estava sendo roubado, que tinha muita corrupção, que tinha muito controle ideológico, todos os argumentos da extrema-direita que apoia, dos conservadores que apoiam o Donald Trump. Mas é muito interessante porque, no fim, né, como a construção final desse vídeo, o que veio a acontecer? Esse vídeo, na verdade, fazia toda essa construção e, no fim, conclamava que essa luta deveria ser livrada, né, deveria ser realizada pela internet. Né? Como que o cidadão poderia agir segundo essa narrativa endossada pelo Donald Trump? Saindo de grandes redes sociais e entrando em outras redes que não tinham os níveis e as questões de controle que o Donald Trump, estavam sendo implementadas por outras lógicas, pelas principais redes, né? Então, esse vídeo ele conclamava abandonar redes como o Facebook e o Twitter, que ele marcava como bastiões
da guerra cultural em prol de aplicativos que não realizariam isso que o Donald Trump está chamando de uma caça às bruxas, né? Ou seja, a suspensão dos direitos dele de falar. E a gente sabe que essa lógica da liberdade de expressão ela é muito utilizada por grupos extremistas para falar os absurdos que eles falam, né? Nesse vídeo estava proposta a saída do Twitter e a saída do Facebook para aplicativos como o Parler, por exemplo, que foi muito famoso pelo endosso dessa extrema-direita norte-americana e os seus representantes em outros países, como aqui no Brasil também, que é uma rede que permite a presença de falas extremistas, né, por parte principalmente da extrema-direita, e que, segundo uma reportagem da NBC News de julho de 2020, chega a censurar usuários que a própria rede considera progressistas demais. Então aí representa um certo problema, né? Porque na verdade ela não é uma rede controlada, né? Ela é uma rede que fomenta um tipo de discurso, né, que opõe de uma forma ou de outra formas de visão. Ao mesmo tempo, nesse mês, agora de janeiro, o WhatsApp, que é um aplicativo de mensagens talvez o mais utilizado aqui no Brasil e muito utilizado ao redor do mundo, alterou seus termos de uso, assim como o Twitter fez. Isso nessa última semana, né? Agora a terceira semana de janeiro. Lançado inicialmente em 2009, ou seja, 11 anos atrás, o WhatsApp, desde o ano de 2014, pertence ao Facebook, né? Que hoje é um grande conglomerado, né? E que tira a sua principal renda não necessariamente dos usuários, mas do uso das informações desses usuários. Se por um lado, por exemplo, o Donald Trump, né, os conservadores, tanto no Brexit como na eleição do Donald Trump em 2016, utilizaram essas informações para fins políticos, o Facebook, na verdade, o grande modelo de negócio do Facebook é utilizar as informações dos seus usuários para serem vendidas para outras pessoas, para serem vendidas para para empresas, né, enfim, para outro tipo de usuários que vão comercializar esses dados de uma forma ou de outra, né? Ao que tudo indica, essa mudança que aconteceu no WhatsApp, que pertence ao Facebook, portanto, surgiu do alinhamento desse aplicativo de mensagens à lógica do Facebook, justamente dessa captura de dados dos seus usuários para serem enviados a esses parceiros corporativos, né, que podem pensar em usar as informações dos usuários para promover os seus produtos ou os seus serviços. Trata-se de uma prática do Facebook que ele já adota com relação ao Messenger, com relação ao Instagram, com relação a outros aplicativos, mas que gera receio entre os mais de 2 bilhões de usuários do aplicativo do mundo todo, de como que isso vai ser usado e como que isso vai ser instrumentalizado. Vamos aos números. Acho que esses números vão ser interessantes para a gente entender a recente movimentação dentro desse âmbito da internet. O Parler, lançado em 2018, tinha 2,3 milhões de usuários ativos no fim de 2020, agora no mês de dezembro. 2,3 milhões. Ele chegou a 15 milhões de usuários ativos e não ativos em apenas 15 dias desse mês de janeiro em 2021. Então, se em dezembro ele tinha 2,3 milhões, a gente pode colocar aí que 13,7 milhões de usuários entraram no Parler aí nos últimos 15 dias, sobretudo na última semana após a invasão do Capitólio e a suspensão das contas do Donald Trump, do Twitter, do Facebook, do YouTube, enfim, de outras redes, né? Já as mudanças no WhatsApp geraram um aumento de 100 milhões de usuários em um mês no Telegram, ou seja, a migração de pessoas, né? Esse aplicativo Telegram ele foi criado por russos no Reino Unido, mas que atua a partir de uma base operacional, né, um centro operacional em Dubai. Então é interessante a gente perceber, né, que 100 milhões de usuários do WhatsApp migraram ou fizeram contas no Telegram apenas em razão dessa opção. E por que esses dois movimentos eles são muito importantes para a gente analisar?
Bom, a gente está numa discussão no mundo, né, de uma forma ou de outra, em torno da politização da internet. Só que geralmente esse termo tem sido tratado, principalmente na área da geopolítica, em termos de infraestrutura da internet, né? A grande discussão sobre o 5G. Nós vamos adotar o 5G chinês, vamos aguardar o 5G americano ser desenvolvido, que vai levar mais algum tempo. Como que a gente vai lidar com essa infraestrutura? Mas, para além da questão da infraestrutura de internet ao redor do mundo, parece ser muito importante a gente analisar também essas movimentações de aplicativos, né? E aí tem um conceito do Milton Santos que parece se agregar muito aqui à nossa discussão, que é a ideia de tecnosfera e a ideia de psicosfera. O Milton Santos ele tem uma perspectiva materialista a respeito do mundo, né? O que isso significa dizer? Isso significa que quando a gente fala da forma como a gente constrói a nossa visão de mundo, para o Milton Santos, ela deriva da forma como a gente vive, da esfera técnica de objetos que a gente usa. Né? Então, por exemplo, o fato de eu ter uma caixinha de som Bluetooth, né, que eu posso levar por aí e usar, altera a minha relação com o mundo, né? Altera a forma como eu enxergo o mundo. A gente poderia falar isso com relação, enfim, a vários aspectos, os objetos desde óculos e canetas, até esses objetos mais cheios de tecnologia, como esses que eu estou utilizando aqui para gravar esse vídeo e colocar no YouTube para a gente poder conversar a partir disso. Qual que é a grande questão? Né? A gente está falando de um momento, e a discussão que eu quero trazer aqui não é tanto com relação aos objetos em si, mas ao seu uso e a forma como ele está desenvolvido. Vejam, a gente tem smartphones pelo menos desde 2007, com o lançamento do iPhone por parte da Apple, mas a sua hegemonia, digamos assim, veio a partir dos anos de 2010, quando os smartphones de valor mais barato, né, começaram a entrar nos mercados, principalmente nos mercados das economias em desenvolvimento, dos países mais pobres, e se tornaram uma alternativa. Né? Eles se tornaram, de uma forma ou de outra, hegemônicos. O que significa dizer que eles são hegemônicos? Significa dizer que, por exemplo, para a vacinação, a prefeitura aqui de Curitiba está prevendo um controle a ser feito via aplicativo de celular. Ou seja, as aulas, por exemplo, foram de uma forma ou de outra transmitidas online durante o período da pandemia. A gente parte do pressuposto de que essa é a forma técnica mais acertada e mais aceita, né, de uma forma ou de outra, para que a gente possa executar as nossas atividades. Isso a gente pode chamar de uma rede técnica hegemônica, que é o caso da internet hoje, já desde há muito tempo, né, já desde o final da década de 90, mas sobretudo essa internet 2.0, ou seja, essa internet com participação dos usuários por meio desses aplicativos e principalmente com o avanço dos smartphones. Qual é o ponto principal aqui para a gente pensar? A gente tem que entender que são dois movimentos muito importantes que estão acontecendo agora e podem ter um efeito maior ainda na psicosfera. O que é a psicosfera? A psicosfera é essa imagem de mundo, para o Milton Santos, né? A imagem de mundo, a forma como a gente constrói a nossa relação conosco mesmo e com o mundo a partir dessa relação com o mundo técnico. Né? A lógica do Milton Santos, ela divide, né, o espaço geográfico entre objetos e ações, então a tecnosfera estaria relacionada com os objetos e a forma como a gente se relaciona com o mundo, que são as ações, que é o conteúdo de humanidade que ele fala no espaço geográfico, comporia de uma forma ou de outra essa psicosfera, essa forma da gente observar o mundo e a forma como os nossos pensamentos são também pautados pela nossa convivência com esses objetos e a nossa existência dentro do espaço geográfico. Por que isso é importante? Vejam, nada disso que eu estou falando é muito recente, né? Existem vários documentários, a gente mesmo fez um vídeo aqui a respeito do uso corporativo da internet, né? E como que isso vai diminuindo as possibilidades de liberdade dos indivíduos no uso da internet. Então, se eu vou usando... Eu lembro que há um tempo atrás teve um ex-aluno meu que queria fazer um TCC a respeito das chaves de acesso.
né? Ou seja, o fato de que cada vez mais eu estou usando o Facebook, o perfil do Facebook, como forma de acessar outros aplicativos. Né? Isso é um aspecto muito importante, porque isso demonstra, por exemplo, a hegemonia do Facebook dentro desse ambiente. Né? Nós usamos, às vezes, a nossa conta do Facebook para acessar outros aplicativos. E esse aspecto relacional é um aspecto muito importante. Primeiro, porque concentra poder nessas redes, né? Concentra poder econômico, sobretudo por elas terem acesso a dados privados nossos, a conversas privadas nossas, mas também porque essas redes funcionam a partir de algoritmos, né? Ou seja, cálculos que são feitos pautados no nosso comportamento dentro dessas redes e que a partir desse comportamento vão construindo de uma forma ou de outra formas da gente permanecer cada vez mais nessas redes e só ter acesso às coisas do mundo a partir dessas redes. Qual que é o ponto? Acho que aqui para a gente trazer para a discussão da geopolítica, né, para além da discussão do 5G, que se vocês tiverem interesse, inclusive, coloque aqui que a gente faz um vídeo sobre 5G, sobre Huawei, sobre China e tal, que tem tudo a ver com território, né? A ideia também geopolítica de comando da norma no território. Bom, vocês devem ter, como eu tenho, alguns amigos, né? Ou se não são vocês mesmos, que têm optado por não entrar em uma rede ou outra, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas jovens que deixaram de usar o Facebook, por exemplo. O Facebook era uma rede de treta, de confusão, de comentários e tudo mais, e muita gente deixou de usar o Facebook, o que justifica também a necessidade do Facebook de comprar outros aplicativos, né, porque ele estava perdendo público em um público que interagia muito, que ficava muito tempo. Tem gente que deixou de usar o Twitter, porque o Twitter é uma das redes mais tóxicas mesmo, só você fica muito mal lá, porque é só treta, é só briga, principalmente aqui no Brasil. Não sei como é que em outros países, mas pelo que eu leio, é também dessa forma. E pessoas que deixaram de usar o Instagram, por exemplo. Né? E aí, o que acaba acontecendo? A gente acaba limitando a forma como a gente vê o mundo. Né? E isso é algo muito importante. A gente acaba limitando as pessoas com quem a gente tem contato. E a gente começa a ver só mais os nossos iguais e a gente começa a traduzir de uma forma ou de outra isso que a gente enxerga na rede social como a realidade do mundo. E esse é um ponto muito importante para debater algo que a gente não debate geralmente em geopolítica, que é a lealdade política. Esse era o ponto que eu queria chegar com essa discussão. Vamos pensar que se eu migro do WhatsApp para o Telegram, eu tenho um tipo de público que usa o Telegram. Se eu permaneço no WhatsApp, eu tenho um outro tipo de público e um outro tipo de ação que acaba acontecendo dentro do WhatsApp, sem falar de outros aplicativos de mensagem. Se eu saio do Facebook e entro para o Parler, se eu saio do Twitter e entro para o Parler, e se eu permaneço no Facebook, se eu permaneço no Twitter, eu acabo tendo de uma forma ou de outra acessos a informações muito distintas. Né? E aí a gente pode usar assim o título desse vídeo, inclusive, a ideia de um mundo fraturado, né? De um mundo quebrado. E de novo, isso não é algo recente, isso é algo que a gente já vem debatendo e discutindo, pelo menos desde o surgimento das redes sociais e da sua algoritmização. Ou seja, eu só vejo aquele fenômeno da bolha ideológica, eu só vejo aquilo que me interessa, eu só vejo aquilo que conversa, que fala aquilo que eu quero ouvir e tudo mais. Só que, na verdade, a gente está observando, principalmente acho que o grande paradigma é a invasão do Capitólio, da semana passada, o fato de que as lealdades políticas elas voltam a ser relevantes. Né? Ou seja, se eu observo o mundo a partir de uma rede social específica, a minha lealdade política vai se conformando. E à medida em que a minha identidade ela vai sendo quebrada, essa lealdade política ela também vai sendo quebrada. Ou seja, a gente observou, no caso do Capitólio, por exemplo, na semana passada, vários policiais que, se não ajudaram, pelo menos trataram aqueles invasores de uma forma diferente do que trataram outras manifestações que aconteceram mesmo em Washington. Né? Então a gente enxerga aí que num momento extremo, num momento de opção, num momento de escolha específica, a gente começa a ver que as nossas opções políticas importam e, portanto, as nossas lealdades importam. Se eu estou numa rede social e eu sou um professor,
e eu uso essa rede social para retratar o mundo para os meus alunos, isso acaba influenciando as minhas lealdades políticas. Mas se eu sou um policial e eu vejo invadindo o Capitólio uma pessoa que é meu amigo, interage comigo ali naquela rede social, a minha forma de relação também vai ser muito diferente. Né? E é nesse ponto que as nossas instituições estão sendo testadas. É nesse ponto que a gente tem que observar com mais atenção de que forma que essas redes sociais estão chegando no momento de decisões extremas e que, portanto, conformam um momento de debate e discussão política muito relevante para a gente fazer aqui. Tá bom, gente? Foi mais filosófico, acho que os nossos papos de sexta-feira têm sido mais de discussão de ideias. Se vocês têm alguma dúvida, se isso suscitou alguma questão que vocês querem que a gente debata aqui, por favor, coloque aqui nos comentários. A gente está recebendo várias ideias muito legais e os próximos vídeos provavelmente vão ser ligados a essas sugestões que vocês estão feitas a gente. Estão fazendo para a gente. Tá bom? Obrigado e bom final de semana para todo mundo.